Vamos ao segundo tempo da entrevista coletiva, que o Fernando Diniz falou sobre intensidade, sobre o 880 do sistema defensivo e ofensivo, e sobre Ryan, Waet e GP. Tudo isso, já salve, salve galera do Vascão, bom almoço para todo mundo, e o Vascaíno vai almoçar feliz, aliviado e já matando saudade do time, já que serão 10 dias de folga, né? Já que tem data da FIFA. Na verdade, o elenco fica 2 dias de folga, depois começa os treinamentos visando o jogo da outra semana contra o Fortaleza lá no Castelão. Bom, e antes de o segundo tempo da coletiva, o Pumita também foi convocado para a seleção uruguaia, olha aí, para os amistosos, visando o técnico uruguaio definir um grupo que vai levar a Celeste Olímpica na tentativa do tricampeonato. O Uruguai é bicampeão do mundo, gente da nova geração, muito não ligada, pode não saber, mas eles foram os primeiros campeões da Copa do Mundo em 1930 e foram campeões em 1950, a primeira Copa do Brasil. No Brasil, né, que foi a inauguração no Maracanã, e derrotaram o Brasil no Maracanã na final. O Brasil tinha vantagem de empate, inclusive, mas o Uruguai venceu de virada por 2-1. Então, sim, o Uruguai é bicampeão, me tenta aí o tricampeonato e o Pumita foi convocado, talvez faça parte do grupo que vai tentar esse tricampeonato para a Celeste Olímpica. Bom, e vamos ao segundo tempo da coletiva de ontem, lá no São Januário. Infelizmente a gente não pôde estar lá, a CBF vetou, e vamos falar sobre, já que o Fernando Diniz falou sobre a intensidade do time. Veja. Pergunta muito bem feita, ela corresponde aos fatos. Não é do time o jogo ser mais fácil, os times estão mais mal colocados na tabela de classificação e hoje aconteceu de ter esse declínio que foi visível. O primeiro tempo a gente teve muito ruim, muito ruim. Muito ruim mesmo, muito ruim. Até na questão do ataque, a gente não foi bem nem no ataque, nem na defesa, nada, nem na pressão em bloco alto, nem marcando em bloco baixo, e nem bola parada, a gente não foi bem em nada, a gente só fez o gol no primeiro tempo. Então tem tudo a ver a tua pergunta, mas não sei se tem a ver com vitória. Embora hoje a gente venha de jogos, tem um monte de coisa que você pode falar do campo, onde estava pior, o campo estava muito seco. Aqui quando seca, o jogo 4 horas da tarde, pra gente a bola fica um pouco mais viva, mas também a gente não pode também colocar no campo, porque se fosse o campo, o segundo tempo não teria melhorado, né? Então o que eu acho é que a gente não pode entrar, independente de quem seja o adversário, e esse jogo ele era um jogo mais importante para nós do que o Cruzeiro, o Bahia, na situação que estava na tabela hoje. Era um confronto direto pelo rebaixamento, que hoje a realidade do Vasco, hoje deu uma melhorada, de estar no meio da tabela, mas ainda ela é mais, tá mais assim, da parte de baixo que a parte de cima. Se a gente perde o jogo hoje, o Vitória fica 3 pontos da gente. E alguns adversários têm um jogo a menos que a gente. Então era um jogo que a gente não tinha o mínimo direito de entrar como a gente entrou. Então, assim, a crítica é bem feita e a gente tem que ser criticado mesmo pelo primeiro tempo. E é bem verdade, se a gente empata o jogo, ia ter um monte de crítica. Embora no segundo tempo também a gente pode reverter tudo que aconteceu no primeiro tempo. O time foi intenso, errou em algumas coisas, principalmente na parte da marcação, de ceder alguns contra-ataques, mas o time foi muito ofensivo, foi muito criativo, foi muito ousado, foi muito corajoso e mereceu a vitória. No segundo tempo eu gostei muito. As falhas do segundo tempo elas são mais admissíveis. A do primeiro tempo não, acho que a gente falhou muito mais do que a gente devia. Também o Vasco, o sistema ofensivo e defensivo são bem intensos, né? Porque o defensivo é um terceiro que mais leva gols e o ofensivo é o que mais faz gols no campeonato, né? O segundo que mais faz gols. Quer dizer, é um ataque que produz muito, mas uma defesa que vacila muito. Então, nesse 880 ele foi questionado sobre fazer gols, mas também levar muitos gols. Veja. Obviamente, hoje faltou equilíbrio. Acho que faltou equilíbrio hoje, nem a questão é essa. A gente entrou muito apático, a gente não pode entrar apático como entramos contra o Palmeiras e hoje também.
repetiu um padrão. A gente entrou muito conectado contra o Flamengo, muito conectado aos jogos do Botafogo. Então, assim, não é que é um padrão do Vasco. Esses últimos 2 jogos que a gente, pegar os últimos recordes, os últimos 10 jogos, os inícios do primeiro tempo, que a gente foi muito mal, foram esses 2 últimos jogos. Contra o Ceará mesmo, a gente não começou mal o jogo também. A gente terminou, deu um vacilo no final do jogo. Mas esses 2 últimos jogos, o primeiro tempo foi muito ruim e a gente precisa corrigir isso. E também falou sobre o Vaete, o Ryan, o GB, que são nomes ofensivos do Vasco. Ele falou sobre cada um. Veja. De feeling, não é questão de ter confiança na base, eu confio na base sempre, confiança no jogador especificamente. Eu acho que o jogo hoje tinha a cara do Jabi, muito a cara dele. Ele é um jogador grande que tem um cabeceio, é muito preciso no cabeceio. Tava todo mundo encostando a cabeça na bola. Então era uma coisa meio clara de que ele entraria e teria a chance de fazer o gol. E ele, como eu disse, ele é bom jogador. No GB a gente tem que ter um pouco de paciência, porque ele é um jogador que tem algumas características, porque ele é um jogador meio classudo para jogar. Ele não é um jogador assim, igual o Andrés Gomes, por exemplo, que é um jogador acelerado e tal. Ele é um jogador que tem mais pausado para jogar. Aí quando um jogador desse não joga bem, a impressão que dá para de fora é que ele está sem vontade, que ele está com preguiça. A única coisa que ele não teve contra isso foi preguiça. Entrou nervoso, deu uma assustada, perdeu confiança. E quando o jogador sem confiança, o jogador ele fica ruim. Hoje ele entrou confiante, ele fez o gol, e se ele tiver com confiança, o GB é um jogador que tem um futuro brilhante pela frente, eu acho. É o que eu acredito. Ele é um jogador que ele tem um porte, ele tem cabeceio, ele sabe finalizar com as 2 pernas, ele é frio, ele sabe fazer tabela. Só que jogar no profissional é uma realidade totalmente diferente de jogar na base. Então a gente tem que ter calma, não falando que isso é uma certeza, mas ele é um cara que pode virar um grande jogador. Em relação então essa foi a minha fala com o GB, e em relação ao Ryan, ali podia bater ele ou o Coutinho, ele é um jogador que está confiante para bater, tranquilo. E em relação ao Veguete, o fato dele sair, eu achei que o time ia melhorar com a entrada do Andrés Gomes, que é um jogador que está meio que pedindo passagem. Tem entrado bem em todos os jogos, a gente tem que saber respeitar o momento de todo mundo, e eu acho que foi uma substituição que tinha sentido para aquele momento. É isso, galera. Até o nosso bolo hoje, o resumo vai ser mais bate-papo da data da FIFA. Data da FIFA é sempre complicado. É um bate-papo sobre o Vasco da Gama. E lá só para promover lá no Ouro Velocidade, a gente vai ter um vídeo também que a gente aprendeu nessa batalha de ontem que houve lá em Singapura. Até mais.